TV Zumbilândia volta ao ar. Eu vou ter que editar para esse canal o mesmo conteúdo que editamos para o canal anterior, que é sobre o conluio deplorável, o conluio político que invade instituições públicas, cientificamente comprovado através dos papéis enviados para a própria família e para o material de capa a capa, que não é um capa a capa, porque são 47 PDFs, 48 PDFs no total, de investigação contra a família, e só temos acesso a um PDF de 48 folhas, que foram os dossiês produzidos pelo casal de sequestradores, de possíveis sequestradores, e eu me atrevo a dizer, da ponta da linha, a ponta da linha local para esse sequestro legalizado é Elisete Maria Marques e o seu Nando Flores Pereira, que esteve sim enganando a polícia, esteve sim armado de pistolas 380, aqui fazendo todo o caos, como é sempre o projeto deles, e depois vem com as soluções, como eles têm oferecido as soluções para a própria nona promotoria, através do dossiê que eles abrem junto ao Conselho Tutelar e encontram nossas crianças, contra os nossos filhos, fomentando esse sequestro que seja ocasionado legalmente, inclusive através de Conselho Tutelar e Promotoria Infantil, para depois, através da falsa adoção, ONGs e todos esses delírios comunistas, a quadrilha do partido que gosta de sequestrar criancinhas, remover os nossos filhos do país. E aí lá na ponta da linha está a quadrilha internacional, que ensina essas vadias da ponta da linha a driblar todas as instituições com infiltrados que estão em todas as cadeias dos órgãos públicos, como o Ministério Público, Vara da Infância, Delegacia da Infância. Delegacia da Infância processou a mãe de família avisando que eu não estaria colocando o filho na escola, ou supostamente um abandono intelectual, que não estão preocupados eles, o Estado corrupto de direito, sobre a pandemia que fazem e o resultado que isso vem para a sociedade. Eu não me interessa se todas as cadeias dos órgãos governamentais do Jorginho têm corruptos lá dentro. Eu trabalho com os não corruptos. Eu trabalho com as pessoas que conhecem a família, que conhecem a mãe da família, conhecem abuelos, conhecem ancestrais, conhecem o nosso potencial, os nossos resultados contundentes das oficinas, e que em nenhum momento oferecemos abandono intelectual para as crianças, e pelo contrário, oferecemos às crianças proteção total contra esse ambiente hostil criado pelos sequestradores criados pelos usuários de drogas circulantes, incluindo frente à escola, ao lado da escola, e através das famílias que são compatíveis com esse tipo de estupidez e professoras drogadinhas oportunistas. Podemos imaginar quem está pagando o Nando, quais são ou qual é o partido que está pagando o Nando para fazer esse tipo de delito e depois apresentar um informe, aquele que eu li ontem, que é uma compilação do dossiê falso que eles fizeram contra a família, para ajudar a acelerar o processo de sequestro. Imagina se lá dentro não tiver pessoas com discernimento, que em algum momento vejam algo de bom na família. Imagina se todos vendem uma sentença dessa. Se não acontece exatamente o que aconteceram nas aldeias Yanomami, onde o Conselho Tutelar chegou, sequestrou os índios, meteu para o tráfico humano, e ninguém deu explicações sobre isso, até hoje. Quem pode parar isso? Quem pode parar isso? São instituições internacionais? São um governo que está por vir, que ninguém sabe quem que pode fazer isso? Não, querido, somos nós mesmos. Eu, o Diego Tibes, que está fazendo a investigação para identificar a quadrilha dos encapuzados, o abuso, corrupção de menores e todas essas coisas. As pessoas que têm canetas, como a Mônica, juíza, que eu já preparei uma caneta mais elaborada para ela, mais potencializada,
com todo o meu amor de mãe para entregar para ela, que sendo mãe ou não sendo mãe, ao menos tem, eu quero usar a palavra correta para você, Mônica, a decência de me extrair da minha casa para me conhecer pessoalmente. Independente de qualquer seja a diligência que você tenha dado até agora, para que hajam todos esses PDFs, que eu acho um absurdo. Eu quero saber quantos PDFs que tem na investigação nesse pai, Jonas Fernandes de Oliveira, que corrompe seu próprio filho. Esse eu quero saber. O que me interessa mesmo é quantos PDF de investigação nos legítimos sequestradores, na Nailde, que arrancou uma linha de água, que invadiu a minha casa, que ataca o meu filho, ataques libidinosos contra ele, para que ele seja contra a mãe. Isso que me interessa. E o resto não tem pressa. Tudo que vocês fizeram contra a mãe, toda a investigação que a Delegacia da Criança instaurou, não me interessa agora. O que me interessa é parar os sequestradores, tanto na ponta da linha quanto em cima na linha. E todos os atravessadores, todos os que estão driblando o sistema, passando informações diretamente do Conselho Tutelar, que, através de uma petição judicial da Promotoria da Infância, recebe acesso da Delegacia Autônoma, manda, folha corrida, todos os dados jurídicos de mãe e pai, Conselho Tutelar, os crápula, tem acesso, vaza o acesso para os sequestradores. Esse é o caminho da ilegalidade tóxica. Por isso que eu peço o fechamento do Conselho Tutelar imediatamente e que seja instaurado um Conselho de Pais Conscientes, porque dia 9 vamos lançar o nosso Delinquência Zero nas Instituições, que inclui a proteção das famílias contra funcionários que agem politicamente, que agem para a sua quadrilha política, que agem para os sequestradores. E existe modo direto e modo indireto, porque existe muita ignorância política. E aí, quando a ética das instituições não é respeitada, eles vêm para cima dos pais, igual aquela propagandinha da onde? Casinha! Não, abusadores, os pais são os abusadores. Os pais fazem trabalho infantil contra os filhos quando não bota lá no estado opressor, né? Estado de direito positivo. Será que é assim mesmo? Pasmem, mas o Jorginho pede para as instituições não fazer apologia a drogas. E também pede, o que ele pede? Parar as sexualizações nas escolas. Até que professoras como Elisete, que já estão fora, mas professoras que estão dentro, aceitem isso, entendam isso, tem um período. E eu não estou disposta a oferecer meus filhos ao Estado, a expor meus filhos ao Estado depois de uma autonomia. Desde que o Mateus nasceu, não estou disposta a isso, como falei em outros vídeos. Mas o que a delegacia fez quando ofereceu a ficha crime? Excitou que os canalhas do Ministério Público deploráveis usassem os boletins de ocorrência da quadrilha do boletim de ocorrência contra a família, pedindo medida protetiva para o Sérgio, para tirar o Sérgio de uns pais tão perigosos, tão tóxicos, como se a sociedade, os sequestradores, os abusadores, não são tóxicos. Olha isso, olha a delinquência moral da instituição do Ministério Público. Quem foram as pessoas que assinaram isso? Diz o Renato que ainda está sob segredo de justiça, que nós estamos tendo acesso à parte de, não a tudo. Por que é que eu tenho que confiar em segredo de justiça e confiar na justiça, se a justiça está fazendo isso? Eu não posso confiar em vocês. Pelo contrário, eu tenho que me levantar contra vocês. Mas alguém lá dentro teve sanidade mental no meio desse manicômio jurídico e pegou a medida protetiva e derrubou. O Renato acessou hoje o processo. Derrubou. E isso é muito bom.
E isso vem a calhar aos meus vídeos, certamente trabalhando sozinha, isolada, analisando tudo, pegando a riqueza de detalhes da corrupção e desmanchando severamente. Desmanchando severamente. Quando eu botei que as instituições de Santa Catarina estão tentando sequestrar meus filhos, minhas regras, meu projeto é meus filhos, minhas regras. O Estado opressor está tentando sequestrar meus filhos para mandar para a quadrilha internacional de tráfico humano. Acredito que as autoridades começaram a pensar que, está na hora de agir. Lembra da reunião, Heleno? Lembra do dia que eu me pronunciei naquela delegacia autônoma? Autônoma para o bem. E não para estar sempre em detrimento das verdadeiras pessoas que precisam de vocês. E eu pedi investigação dos professores, eu pedi passar pente fino nesses professores, eu pedi para identificar capuzados, eu pedi a prisão das vizinhas que foram fazer conluios políticos na mídia, detrimento de crianças. Quem expôs as crianças na televisão nacional que chegou lá em São Paulo? Chegou lá na Galeria do Rock, na minha amiga. Pô, tu tá mal, hein? Tu tá em Floripa, mas tu tá mal, hein? Pô, o que é isso? O que é isso, um delegado? Se prestar ao delírio comunista de ir lá. Olhem pro Serginho. O que o Serginho roubou? Nós entregamos essas ladras para a polícia. Nós entregamos essas estrupiadoras para a polícia. Nós entregamos, a família entregou todos os delitos dessa comunidade que são acobertados, que tem um bode expiatório para assumir as coisas e ninguém denuncia nada. Como eu tenho deflagrado isso no dia que eu fui presa com meus 2 filhos e o Renato, como se nós fossemos bandidos. E os caras que estavam assaltando o nosso portão com pistolas 380 ficaram de normalidades da Ilha da Nicotina. Pasmem, todos esses abusos são promovidos por instituições. O sequestro legalizado de crianças está autorizado em Santa Catarina pela lei. Quando autorizam o Conselho Tutelar, que devia estar fechado para sempre. Porque isso ali é só manobra política. Ali não tem ninguém capacitado. Aquela banana que disse, o promotor pediu, ela não tem autonomia. Pais conscientes têm autonomia. Precisa uma instituição com autonomia. Autonomia ao menos no modo de pensar, para depois ter no modo de agir. Quando o promotor pediu, lá no passado, que tinha que vir visitar a família, vocês fizeram um conluio com uma quadrilha política local. E não pensaram que isso teria consequência, porque o negócio era pressar audiência para sequestrar legalmente e mandar embora e pronto. Como que eu tenho acesso a essas informações? Porque eu estudo, queridos. Porque eu não sou uma ignorante política. Porque eu não sou uma ignorante que fica assistindo televisão. É porque eu estudo. É porque eu entendo as manobras internacionais. Quando o Ministério Público se associa a 2 ONGs, Ministério Público não é para se associar a nenhuma ONG. Nenhuma. Mesmo que sejam boas, são grupos perigosos. As instituições têm que ser purificadas, puras por natureza, e não delinquentes por natureza. A delegacia, quando usa sua autonomia para ir contra a nossa família e defender locais que são bandidos, é delinquência generalizada. É criminologia concentrada nas instituições. Hashtag eu, a Invencível Meg, sou a criadora da hashtag criminologia concentrada. A hashtag sociedade decadente, para explicar a merda que acontece nesse lugar. E eu mesma estarei processando
Cada um que assinou o Manifesto Comunista da Elisete. Aquilo é um manifesto para facilitar o partido, sequestrar crianças e extraí-las do país, tanto para escravidão sexual como para extração de órgãos. Exatamente como usaram hospitais, usaram a quadrilha da medula óssea e também usaram índios nativos do nosso país, essências puras, e aquelas mães não puderam fazer nada. Acesso à informação, senhores. Eu tive acesso à informação. Porque eu busquei, buscai e achareis. Batei e todas as portas e janelas se abrirão, como a minha casa. Várias portas e janelas se abrindo. E achareis. Posso imaginar que todas as denúncias que eu fiz contra o policialesco valeu a pena. Foi um começo. Ali existe mais um aliado à ponta das manobras que tem que ser desmanchadas. E ele foi, inclusive, nos vídeos de ontem, citado, que ele está tendo a maior oportunidade da sua vida de mostrar um bom trabalho e resgatar a moral daquela instituição que ele jogou na valeta. O Hamilton Valentim Silveira, o cara que eu denuncio, jogou essa moral da instituição dele na valeta. Quando ele resolveu se botar contra um paciente de câncer, se botar contra a mãe de família e favorável a toda uma sociedade que ele conhece a putrescina e a cadaverina que é. Isso são palavras bem boas. Para a putrescina e a cadaverina que é. Não é todo mundo, mas existe muito. E isso prejudica pessoas boas, pessoas incríveis. Aqui existem almas incríveis. Só que a vida inteira sendo cocheteados, colonizados por pensamentos de partidos, por ilegalidades de instituições, por manobras nas praias de domínio das próprias instituições, cobrando propinas absurdas. Como já tenho denunciado, escalpelaram muito essa gente. Escalpelaram. E assim como eu denuncio, eu também protejo eles. Eu sou capaz de denunciar e proteger. Entende, dona Gisele? Frutuoso, que assinou o delírio comunista da Elisete. Eu nunca vou aceitar uma desculpa de você, menina. Nunca. Porque você conheceu a minha essência. E você foi capaz de proteger o de pior que existe, que é um sequestro. Imagina você perdendo tuas 2 filhas para o Estado? Consegue imaginar isso? Aceita a sua fraqueza. Retira o seu nome de lá. Retira o seu nome de lá. Evita maiores problemas. Está consumado o ostracismo. Faça um boletim de ocorrência que você não teve a intenção de nos ostracizar. Comunique às autoridades que você não quis fazer isso. É o que vai te restar, porque eu não quero nem seu vídeo, não quero nada de você. Quero você distante dos meus filhos, distante da minha família, porque a sua atitude foi tão deplorável, inaceitável, de todos vocês que assinaram. Porque assim como assinaram para tirar as pessoas daqui, também assinaram para que um sequestro deliberado das crianças fosse induzido por vocês, pelas quadrilhas. Eu provei com vídeos autênticos de câmeras a formação de quadrilha. Eu provei que o delírio da Rosângela Máximo acabou. Eu provei. Que ela persegue o Renato todos esses anos, desde o dia que ele começou a botar o primeiro tijolo. Isso tem mais de 7 anos. Nós ainda estávamos fazendo a medicação. Como não se revoltar? Como não mostrar a agenda?
mediante uma criança linda, produtiva, incrível, um irmão maravilhoso, um menino que, vendo a mãe apanhar de um craquento maldito, de um cocaína, não se envolveu, mas foi caluniado pela sequestradora e o grupo dela, que passou dias e dias de print de tela, de conversinha com vagabundas de conselho tutelar, que nunca usaram sua autonomia para interferir nisso aqui, melhorar isso aqui, oferecer bons frutos e bons trabalhos. Todo o meu trabalho digital é livre para ser avaliado, inclusive por imbecis. Imbecis não têm direito de dar opinião, não, nem de comentário. É aprender com o assunto. Ouve 40 vezes que você aprende. E não ouve acelerado, não, Elisete, porque você não vai conseguir mais programar crimes nenhum na comunidade. Você vai ser presa imediatamente por ter coagido situações de instituição infantil para um providencial sequestro dos meus filhos, que você iniciou isso lá nos anos de 2020, que isso é velho, que as pessoas daqui não têm poder de coacionar tantas coisas, mas você, que é instruída por gangue internacional, tem. É por isso que é você que tem que ser presa. A cabeça dos encapuzados é você. Eu bati nessa tecla e vou continuar batendo, porque aquela delegacia, para ter autonomia, depende do bom trabalho da minha instituição aqui dentro da minha casa. Porque se depender da sociedade tóxica e decadente, eles nunca conseguem juntar os palitos ao suficiente para pegar esses canalhas abusadores de criança. Quem coaciona um juiz, corrompe menores, faz coisas muito mais deploráveis. E está cientificamente provado. Aqui, ó, Elisete, não tem o que fazer. Acusada Magda e autora o Ministério Público em conluio com o seu boletim de ocorrência, da quadrilha do seu boletim de ocorrência, que precede todos os tantos boletins de ocorrência que vêm antes de você fazer isso e depois. Vocês nunca tiveram amizade. Vocês são problemáticas. E quando foi para se unir para esse sequestro, todo mundo cheirou o fureco de todo mundo. As instituições só conseguem ter acesso à verdade mediante as imagens que saem dessa casa, que saem deste abrigo das crianças, onde que os pais exercem a sua autonomia, exercem a sua proteção legítima e exercem o seu direito civil, a resistência civil a instituições deploráveis desde os anos de 2020. Eu não preciso fazer dossiê falso. Os meus vídeos podem ser todos autênticos, avaliados pelas autoridades, desembargadores, governador do estado e toda a sua equipe, e quem quer que seja, que tenha inteligência e sabedoria, que tenha uma moral apurada, que entenda o meu estado de indignação com as instituições e que entenda o meu estado de indignação com as escolas e com essas pessoas do mimimi. Pessoas de açúcar, mas não são de açúcar na hora de fazer o mal para as crianças. Não são de açúcar na hora de retirar uma turma inteira da escola para fazer política. Mas são de açúcar quando é para aceitar que a mãe tem estrutura, que a mãe não é uma, como eles fizeram na charge lá, satanista, que eu sou satanista.
Fizeram isso usando a minha imagem. E querem que eu cale a minha boca. Querem que eu pare os meus vídeos. Querem dar tiros na minha cara. E o Estado não me oferece proteção. O Estado corrupto de direito positivo do Jorginho Melo não me oferece proteção. Não me oferece proteção. Não oferece segurança para mim. Mediante todos os anos que eu tenho colaborado, desde 2016, voluntariamente, com o Estado. Porque enquanto o Estado estava lá dando veneno para o paciente e matando, eu estava lá dando o suplemento, bancando inclusive, bancando. Porque o suplemento não vem do além, eles não são dados de graça. Apesar da Herbalife ter bancado boa parte do pós-UTI do Renato. Os presidentes da Herbalife bancaram. Léo, né, e o Ezequiel bancaram boa parte disso, porque nós não tínhamos possibilidades. Com todos os transtornos que o Estado causou ao sequestrar o paciente, deslocar a família e não oferecer assistência. Não oferecer assistência. E agora eu tenho que ficar sendo perseguida por vadias políticas de quadrilha de medula óssea, por vadias de sequestro, por vadias locais manejadas por esses grupos e politiqueiras baratas de projetos de favelização e drogadição, e não tenho sequer o amparo do Estado catarinense. Vocês não vão tirar só aquela porcaria da medida protetiva transvertida. Vocês vão dar medida protetiva para mim e vão tirar isso daqui. Vão me devolver o direito à legítima defesa, ampla defesa, mediante a justiça, e o meu réu primário. Vão devolvê-lo. Porque eu sou mãe competente, sou mãe forte e prudente, não sou omissa, não sou relapsa. Como dizem, meras vadias do conluio, puta que pariu de sequestro. Hoje, eu levanto a espada. A espada. Estamos com a espada, independência ou morte. Vocês estão entendendo? Independência ou morte. Uma mulher volta a dizer independência ou morte para o Estado omisso. Mas não para o Estado catarinense. Para o Estado totalitário e opressor, mas não para os funcionários que já entenderam o recado. O Jorginho deu sinais. O Jorginho, querido Jorginho, deu sinais. Ele também deu sinais há uns meses atrás, quando ele falou sobre a polícia e sobre as drogas. Eu não entendo por que a polícia da capital apoiou a Drogadilândia e não está apoiando a família Arquitetos. Apoiando, eu digo, tirar esse pesadelo da nossa vida. Não é a agenda das nossas crianças o pesadelo. Nós já somos autônomos e livres dessa putrescina de escola, até o Estado consertar a bagunça que existe lá, que parece que está se empenhando, mas eu não sou obrigada a expor meu filho a isso. É isso que vocês têm que entender. Ele já foi exposto o suficiente para a família pegar, trazer para o colinho materno e dizer não, e dizer chega, e dizer resolva os problemas lá que eu coordeno e resolvo aqui. Me chamar de incompetente é um projeto comunista usado para rebaixar tanto a família ao ponto da família e a loucura. Mas não é a mãe que foi a loucura. A mãe é a mulher forte. Quem estava igual uma chacrete para cima e para baixo, louquinha, ouvindo os meus vídeos aceleradamente, é quem já não pode mais, com o peso dos seus crimes. E que ela vai ter que dar conta de todos eles, porque eu não sossegarei. Eu não sossegarei enquanto não cobrar cada um dos crimes que ela descreve naquele manifesto do dossiê. A coisa mais ilegal que existe no mundo. Não existe nada de pior. Você promover um sequestro usando um delírio de um dossiê que você está ajudando a justiça.
e meter na sua cabeça que você está ajudando a justiça, quando você está ajudando grupos de sequestradores internacionais. Enquanto que a mãe das crianças está aqui, ó. Está aqui denunciando, está aqui mostrando resultados das crianças, das oficinas, dos laboratórios, do que está sendo ensinado. Está aqui demonstrando que não somos pais relapsos. Está aqui trabalhando. Fui abandonada pela defensora da família, porque ela não pôde absorver tudo isso. Ela tentou fazer nos meios legais. Eu disse para ela, como que eu vou colocar uma assistente dentro da minha casa se existem assistentes sociais como aquela Daiane Correia, que tem que ser denunciada e presa junto com essa quadrilha, junto com Coquinha, junto com tudo essa porcaria, que está desde aquela audiência para tirar nós da própria casa, a favorável a essas pessoas. E pasmem, e se a Daiane Correia está no Conselho Tutelar? Pasmem, senhores. Se ela não está, elas têm influência direta lá dentro. Apoiadora de tudo que não presta na Lagoa da Conceição. Nós precisamos imediatamente do Conselho de Pais Conscientes e a retirada total do Conselho Tutelar, dos arquivos, tudo, apaga tudo. Some com aquela gente, porque aquela gente é tão imprudente como foram nos anos de denúncia contra o casal de estupradores. Estupradora amante e estupradora denunciada por essas famílias. Cientificamente comprovado pelo perito. E que foi em cadeia nacional o perito dizer que não aguentava mais, que ia se retirar, que não aguentava mais os abusos infantis em Santa Catarina sendo tratados como comércio. Comércio de sentenças de juízes como aqueles que eu também tenho denunciado. E o fato de Elisete se levantar contra mim, se aliar com a estupradora, se aliar com o pior que existe na sociedade, só demonstra quem ela é e que realmente ela deveria estar presa. E eu dou voz de prisão como mãe, a sequestradora, a mulher que orquestrou toda essa porcaria mediante instituições, invadindo instituições. Não vamos permitir isso em Santa Catarina. A fofoca Stalking ficou sabendo que tramita, é porque a fofoca vazou. Não, isso é ceder informações. Ceder informações para os sequestradores. Ela já tinha feito as bases, que eram as denúncias, vários boletins. Gerou o processo. Vários boletins para rolar o processo, ó, a roda a favor deles, ó. E eu, como é que eu tiro o boletim se boto a favor de mim? Qual o poder da minha instituição em casa? Instituição paralela! De ir lá e arrancar, eu não tenho, mas o Bita tem. De fazer o quê? Fomentar muito mais isso. Autonomia da delegacia sendo usado em favor de sequestradores.